Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Confirma na Bíblia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para estar abençoando o nosso canal. Amados, nós gravamos o vídeo Pentecostes e Pentecostalismo, parte 1, 2, 3, 4, 5. Melhor dizendo, parte 1, 2, 3 e 4. Este é o quinto. Esperamos também que esse seja o último desta série. E hoje nós falaremos nesse vídeo a respeito do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo para o movimento pentecostal é uma segunda obra da graça, né? Uma obra de revestimento, de uma vida de santificação, de uma vida de capacitação para a obra do Senhor. E claro que isso, né, é em conformidade com a Bíblia Sagrada. O metodista John Wesley, ele já ensinava a respeito dessa segunda obra da graça, que era, né, resultado da salvação. Wesley entendia que a segunda obra da graça era uma vida santificada, uma vida de santidade. Mas a ideia de Wesley de santificação, ela foi aperfeiçoada pelo teólogo do metodismo John Flatt. John Flatt foi o primeiro a chamar essa segunda obra de batismo no Espírito Santo. Porque através desse batismo o crente ele é revestido de poder para uma vida de maior santidade, uma vida de comunhão com o Pai. E esse ensino era enfatizado na transformação, né, na mudança espiritual ocasionado, né, pelo novo nascimento, visto que as pessoas daquela época iam para a igreja, frequentavam, no entanto o comportamento era o mesmo comportamento do mundo. Bom, e o batismo no Espírito Santo, né, como sabemos, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar as línguas desconhecidas ou línguas estranhas, como já dissemos aqui em vídeos anteriores. Quem é que batiza no Espírito Santo? Quem batiza no Espírito Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso veremos agora na Bíblia. Então, veremos aqui a distinção, né, dessa segunda obra da graça, ou seja, nós temos a primeira obra da graça, né, sendo a salvação do crente, ou seja, a pessoa aceitando Jesus, ali ele é selado com o Espírito Santo, ele já é salvo. E essa segunda obra da graça é justamente o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, e o qual a Bíblia mostra essa distinção, e o qual nós veremos. Vamos começar aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Ele vai falando de quem batiza no Espírito Santo. Diz assim, do profeta João Batista falando de Cristo. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de levar, é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui o próprio João Batista, né, profetizando que Jesus Cristo seria esse que batizaria o seu povo, né, com o Espírito Santo e que batiza. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai nos dizer: E estando reunido com eles, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: Ouvistes de mim? Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo 8: Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até as regiões mais distantes da terra. Então aqui a promessa de que eles seriam batizados. Livro de Atos agora no capítulo 2, né, é quando chega esse batismo. No versículo 1, os irmãos podem estar lendo aí para a gente ganhar tempo e para o vídeo não ficar extenso. Não vou estar lendo todos, mas no versículo 1, 2 e o 3 aqui, o 4, né, vai falar desse batismo onde eles receberam, foram vistos sobre eles língua de fogo, né, repartida, todos falando em outras línguas, em novas línguas, né? Claro que as pessoas que entenderam cada um na sua língua de nascimento foi o Senhor que concedeu que eles entendessem, né? Porque aqui eu já acredito aqui que foi o batismo no Espírito Santo já falando as línguas estranhas, tanto é que no versículo 13 houve zombaria. Aqueles que não entenderam, que o Senhor não concedeu o entendimento, eles começaram a zombar dizendo que os discípulos estavam embriagados. Mas aí o apóstolo Pedro os repreende aí no versículo 15, os irmãos podem estar lendo o livro de Atos, capítulo 2 todo, né? Dizendo que não, era 9 horas, então não tinha como aqueles homens estarem ainda embriagados. Inclusive, o apóstolo Pedro vai falar aqui que é uma
promessa de Deus para o seu povo, né, que é o derramamento do Espírito, e profetizado pelo profeta Joel, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 30. Bom, então aqui nós vimos, né, que os discípulos houve a promessa, é Jesus quem batiza, o Espírito, eles foram batizados no Espírito Santo, né, o Espírito Santo desceu sobre eles, e aqui no versículo 37 também, 38, né, quando Pedro discursa ali para aquelas quase 3.000 pessoas, e aí eles vão dizer: e ouvindo isso, né, compugnaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, olha só, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Interessante aqui, né? E no versículo 41 diz assim: assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Isso no discurso de Pedro, né? Pedro, antes do Espírito Santo, negou Cristo 3 vezes. Após ser batizado no Espírito Santo, uma pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas ali se converteram e se batizaram. Bom, então agora nós iremos aqui falar também, ainda não das experiências, mas aqui no livro de Coríntios, a respeito ainda desse batismo, né, do batismo no Espírito Santo, nós entendemos a distinção. Depois nós veremos aqui também as experiências. O livro de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, né, vai falar também bastante aqui a respeito dos dons espirituais. Eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo 12, mas está claramente aqui explicando a respeito dos dons, né? E vou ler aqui só alguns versículos para a gente ter um entendimento. Olha só, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de atividades, mas Deus que efetua todas as coisas em todos. Em todos é o mesmo. Então aqui Paulo faz uma grande aqui uma grande demonstração aqui da Trindade Santa, né? Ou seja, a ação da Trindade aqui a respeito da diversidade de dons, dos ministérios, né? E Deus que concede a todos todas essas coisas. Aí no versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito efetua todas essas coisas, repartindo a cada um segundo a sua vontade. Ou seja, aqui os outros versículos vai falar a respeito dos dons, né? Dom da cura, dom de profecia, dom de línguas, vai falar de todos os dons do Espírito Santo. O versículo 11 vai falar que o Espírito Santo distribui a cada um conforme a sua própria vontade, né? Ou seja, a vontade do Espírito Santo. Ele é quem distribui esses dons. E é interessante que o irmão leia, os irmãos, os amados, possam ler todo esse capítulo 12. E no versículo 13, no capítulo 13, melhor dizendo, no versículo 1, Paulo vai dizer: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem ter amor, seria como o bronze que ressoa ou o símbolo que retine. Então Paulo faz uma distinção entre a língua de anjos e a língua de homem, ou seja, há uma diferença aí. Então logo essa língua que é falada, né, no batismo do Espírito Santo, já entendemos que é uma língua de mistérios, que não é uma língua humana. O Senhor concede o entendimento, né? A interpretação, no entanto, não é. Então, no capítulo 14 aqui, nós vamos ver claramente isso. Olha o versículo 1 e 2. Diz assim, ó, procurai alcançar o amor e desejai com zelos os dons espirituais, especialmente que profetizeis. Versículo 2 agora. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, olha, mas a Deus. Olha a clareza de Paulo aqui. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios. A gente já viu e ouviu, né, tantas pessoas tentar distorcer esse versículo aqui, né, querendo colocar línguas estranhas, as línguas estranhas ou desconhecidas como língua de idiomas. E não são idiomas, né? São línguas realmente desconhecidas, línguas estranhas, que quem fala elas, ou seja, só está falando a Deus. Agora o Senhor concede o entendimento, né, a interpretação. Aí Paulo aqui nesse capítulo 14 vai discorrer a respeito do dom de línguas e do dom de profetizar, né? Paulo até orienta a buscar
o de profetizar mais do que o de línguas, é porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Claro, visto também que lá na igreja de Corinto, né, havia uma certa bagunça. Todo mundo queria falar em línguas ao mesmo tempo, né, achando que quem falava mais em línguas era melhor do que o outro, e Paulo exorta ali os irmãos de Corinto e orienta o culto. Paulo coloca a ordem ali no culto. No versículo 5 aqui do capítulo 14, Paulo vai dizer, ó, porquanto quisera que todos vós falasseis em línguas, muito mais porém que profetizasseis, porque o que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então aqui é mais uma orientação de Paulo falando da superioridade do dom. Aí no versículo 14 ele vai dizer, ó, porque se oro em línguas, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Então até quem fala em línguas não entende o que fala, né? Porque é em mistério que está falando com Deus, a não ser que Deus o conceda a interpretação. Aí no versículo 18, Paulo vai dizer, ó, dou graças a Deus porque falo mais em línguas que todos vós. Se fosse em idioma aqui, né, Paulo não ia falar em línguas, ia falar falo línguas, né? Dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Mas olha só, falo em línguas mais do que todos vós. Então, mais uma prova aqui de que aqui não é língua, idioma, e sim línguas, né, desconhecidas, realmente as línguas estranhas. Aí Paulo vem ordenar agora aqui o culto em Corinto, né? No versículo 27, Paulo vai dizer, ó, se alguém fala em línguas, que dois o façam, ou no máximo três, cada um por sua vez, e alguém interprete. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja e fale para si mesmo e para Deus, né? Então aqui Paulo orientava os irmãos de Corinto, justamente por conta daquela bagunça. Se houvesse um intérprete, tudo bem, se não, que se calassem. Aí no versículo 40, Paulo vai dizer, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora olha que maravilha aqui também. No versículo 39, Paulo vai dizer, ó, portanto, irmãos, almejai o dom de profetizar, e não impeçais o falar em línguas. Então, Paulo aqui, ele é bem claro, né? Ele diz para não impedir o falar em línguas, porque Paulo sabia que era um revestimento do Espírito Santo. Então, não podia estar proibindo, não podia impedir as pessoas de estar falando em línguas. Agora, claro, fazei tudo com decência e ordem. Bom, meus amados, aqui eu falei um pouco, né, aqui do batismo no Espírito Santo, o revestimento, o falar em línguas, né? Vimos claramente aqui que realmente ao receber esse batismo as pessoas falavam as línguas estranhas, e agora vamos mostrar aqui também que, porque existe também o grupo, né, dos cessacionistas, aquelas pessoas que não creem na vigência dos dons, que para eles os dons ficaram na era apostólica, que hoje já não existe mais. Mas a promessa do Senhor é para os dias atuais e até quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. E veremos aqui, na palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui no livro de Atos. Atos no capítulo 2 ainda, né? Até já lemos este versículo, mas voltaremos aqui só para entendermos. Olha só. Atos 2, versos 39, diz assim, porque para vós é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos o Senhor nosso Deus chamar. E eu pergunto a vós, o Senhor Jesus já parou de chamar alguém para a obra dele? Com certeza não, né, meus amados? Então, enquanto o Senhor Jesus estiver chamando, a promessa aqui também é para quantos ele chamar. Então, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, né? A vigência dos dons, a atualidade dos dons é para quantos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chamar. Vamos dar uma olhadinha aqui também no livro de Coríntios, para entendermos que a vigência dos dons ainda é para os dias de hoje, né? 1 Coríntios também, no capítulo 13, o qual lemos somente um versículo aqui, né, onde Paulo vai falar do amor, né, que o maior dos dons é o amor.
Mas aqui no capítulo 13, o interessante é que versículo 8, ó, o amor não acaba jamais, mas as profecias cairão em desuso, as línguas cessarão, e o conhecimento atual ficará fora de uso, né? Agora, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E o 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte ficará fora de uso. Então as línguas só cessarão, ou seja, esses outros, o uso desses dons, profecia, a língua e a ciência, tudo isso só cessará quando vier o que é perfeito. Quem é perfeito, meus amados? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, só na volta do Senhor que as línguas cessarão, a ciência cessará, a profecia cessará. Mas até o Senhor voltar para nos buscar, os dons estarão vigentes e atualizados. Amém? Então, vamos falar agora aqui a respeito de algumas experiências, né, onde nós vemos claramente a distinção entre o batismo em nome de Jesus e o batismo no Espírito Santo. Bom, vamos aqui no livro de Atos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos. Vamos logo aqui no capítulo 8, rapidamente. Aqui. Bom, capítulo 8, versículo 15 diz assim, aqui foi quando Pedro, né, e João eles estiveram em Samaria. Primeiro quem esteve por lá foi Filipe, pregou em Samaria, né? As pessoas se converteram, foram batizados em nome de Jesus, no entanto não havia recebido o Espírito Santo, né? Inclusive tinha um mágico lá, Simão, né? Que também até aceitou, mas o coração não estava totalmente em Cristo, né? Bom, versículo 15 diz assim, capítulo 8, versículo 15. Os quais desceram para lá e oraram por eles, que foi quando Pedro e João foram enviados, né? Estou lendo só a partir do versículo 15, mas os irmãos podem ler todo o contexto aqui, fica com mais para ter entendimento. Né? Os quais desceram para lá e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aí, foram batizados em nome de Jesus, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Claro, como um batismo, né? Como um revestimento. Então impunham-lhes as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder. Né? Aí Pedro logo repreendeu, porque Simão ele era mágico, né? E ganhava a vida desse jeito, tudo para ele era dinheiro, e Pedro também vai logo repreender. E ele vai guardar o dinheiro dele para a própria maldição dele, né? Claro, porque o coração dele ainda não havia se convertido. Bom, mas isso aqui os irmãos podem estar lendo depois, né? Para a gente ganhar tempo. Vamos aqui para as próximas experiências, também no livro de Atos, capítulo 10, versículo do 44 ao 46, né, que vai dizer assim também, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem, e todos os crentes que eram da circuncisão e vieram com Pedro ficaram atônitos de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos ler os outros versículos, né? O 47 também. Então respondeu Pedro, porventura pode alguém negar água para que estes sejam batizados, que também receberam o Espírito Santo, como nós? Olha só, como nós. E ordenou que fossem, versículo 18, ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, olha só. Essas pessoas aqui, né, na casa de Cornélio, eles receberam o batismo no Espírito Santo antes mesmo de ser batizado em nome de Jesus, mostrando aos irmãos que há uma distinção nesses dois batismos. Né? Então, só depois, né? Ou seja, antes eles receberam o batismo no Espírito Santo, aí depois é que Pedro os batizou em nome de Jesus Cristo, mostrando claramente aqui a distinção. E aí tem pessoas que falam, mas aqui é a língua de idiomas. Como língua de idiomas? Se todos aqui falavam o mesmo idioma, qual o sentido então? Se estão todos aqui falando o mesmo idioma, e de repente eles recebem o batismo e vai falar outros idiomas. Não faz nenhum sentido. Então aqui realmente são as línguas estranhas, né? As línguas desconhecidas. E o versículo 15, olha só. Então por isso que eu digo que lá em Atos 2, também já foram as línguas estranhas e desconhecidas. O Senhor que concedeu, né, um entendimento
a interpretação. Porque olha só, Pedro fala, aqui também no versículo 15, nesse mesmo capítulo, não, no capítulo 11 agora, versículo 15, ó. E quando comecei a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Então, lá no princípio que desceu sobre eles, né? Aí, aqui eles receberam a casa de Cornélio e falaram em línguas, todo mundo falando o mesmo idioma ali. Então já eram as línguas estranhas. E aqui Pedro vai dizer, né, no capítulo 11 aqui, versículo 15, que eles receberam como nós, no princípio, como nós. Então foi da mesma situação, ou seja, o mesmo revestimento, com a mesma evidência que é o falar as línguas estranhas. E vamos aqui também para mais uma experiência, né, a última experiência aqui no livro de Atos ainda, capítulo 19, versículo 2 ao 6, com o apóstolo Paulo e os discípulos de João Batista. Olha só. Versículo 2, disse-lhes, recebestes, aqui foi Paulo falando com os discípulos de João, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam-lhe, nem sequer ouvimos que há Espírito Santo. Então disse, em que pois fostes batizados? Eles responderam, no batismo de João. Paulo disse, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha só. Aí agora, havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Então esses aqui foram batizados primeiro em nome de Jesus, né? Só depois receberam o Espírito Santo. Então, amados, mostramos claramente aqui na Bíblia Sagrada, conforme cria o movimento pentecostal, né? Nessa segunda graça, essa segunda obra da graça, que é o batismo no Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, né? Ou seja, nós batizamos também ali nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que quando cremos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós já somos ali selados com o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é um batismo distinto, é um revestimento de poder, é uma segunda obra da graça, conforme o pentecostalismo prega, né, acredita, e conforme nós mostramos aqui na Bíblia Sagrada. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13, olha. Isso aqui é quando nós nos convertemos, aceitamos ali a Cristo, nós já somos selados pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer isso. Olha, versículo 12. A fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis. Se nós esperamos e vós estáis, então está falando aqui de crente. Em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a pessoa acredita em Cristo, né, quando crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aceitando Cristo como único e suficiente Salvador, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, ao qual nós mostramos aqui na Bíblia Sagrada a distinção. E a evidência disso é o falar as línguas estranhas. E como falamos também em vídeo anterior, né, a finalidade desse batismo, né, que é a capacitação do crente para a evangelização, a santificação, demonstração do amor divino e etc. Então, amados, fica aqui mais esse vídeo, ficou um pouquinho extenso, tentamos reduzir ao máximo, mas é um assunto realmente longo. Espero que sirva para a compreensão dos irmãos. Agora assistam do vídeo 1 até esse 5, né, para o entendimento dos amados irmãos, e que Deus possa abençoar e iluminar cada um que assiste esse vídeo e que possa ter entendimento conforme a palavra de Deus, porque tudo que mostramos aqui está dentro da palavra de Deus. Às vezes as pessoas se pedem ou se criticam ou não creem em algo por conta de nomenclaturas, né? No entanto, todo o evento demonstrado aqui é bíblico. Então, que Deus abençoe a cada um. E rogo oração por mim e pelo nosso canal. Amém?